Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a regra da substituição, que é uma regra que ajuda a gente a transformar algumas integrais em integrais mais simples, que essas sim nós vamos conseguir resolver, certo? Então, já vamos para ela, vamos ver como é que funciona a regra da substituição. E para a regra da substituição nós vamos precisar do seguinte: a gente vai supor que nós temos uma função f, e nós temos uma primitiva da f pequena, f maiúscula, certo? E nós vamos ter também uma função g minúscula. E essa função diferenciável. Certo? O nosso problema aqui é resolver. Então, a gente vai querer resolver a integral de f de g de x, g' de x dx. Para isso, a gente só vai notar uma coisa, a gente vai ver o seguinte: a gente vai pegar a função f maiúscula e compor com a g de x, e nós vamos derivar isso aqui, certo? Como essa aqui é uma composta, para derivar isso a gente vai usar a regra da cadeia. Então aqui é a regra da cadeia. E como é que fica a derivada dessa função? Bom, é a derivada da função de fora, que é a f' calculada na função de dentro, g, vezes a derivada da função de dentro, g. Certo? Só que como fica? A informação que nós temos é que a f maiúscula é primitiva da f pequena. O que é primitiva? Vamos lembrar lá do vídeo de primitivas. Isso aqui quer dizer que a derivada da f grande é a f pequena. Ou seja, aqui, como a f' grande é a f minúscula, a gente vai ter que isso é f de g de x, g' de x. Ou seja, o que essa expressão está dizendo para a gente? Isso aqui está dizendo que a f de g de x é primitiva da função f de g de x vezes g' de x, certo? Então, a resposta para essa integral aqui, então, a integral de f de g de x, g' de x dx, é a f maiúscula de g de x mais a constante. Lembra, né? A resposta para uma integral indefinida é o conjunto de todas as primitivas dessa função, que é dado por uma que a gente conhece, mais uma constante. Então, a gente resolveu essa integral que tem essa cara, que é uma função f calculada em g de x, vezes a derivada dessa g aparece multiplicando aqui. Essa integral é resolvida dessa forma, onde a gente só precisa encontrar uma primitiva da f, certo? Que é a f grande, e calcular ela em g de x. Vamos só reescrever essa regra. Então, a gente tem isso, né? A integral de f de g de x, g' de x dx, é a f, que é a primitiva da f minúscula, calculada em g de x, mais uma constante. E aqui, o que a gente vai fazer só para tornar essa regra mais simples a gente ver, né? Como é que ela funciona? Eu vou fazer o seguinte: aqui, eu vou trocar a função g de x por uma outra variável. Eu vou chamar de u a função g de x. Então, essa expressão nada mais é do que f de u mais constante, certo? Mas f grande é a primitiva da f pequena. Então, essa aqui, a f de u mais k, é a resposta para a integral de f de u du, certo? Ou seja,
Quando a gente faz essa mudança, u igual a g de x, nessa integral de f de g de x, g' de x dx, a gente tem essa integral de f de u du, e a gente só precisa resolver essa, que é a f de u, e voltar com u igual a g de x. Ou seja, a regra da substituição para a gente ficou assim. Então, se eu fizer u igual a g de x, então vejam, né, que se u é g de x, na notação de diferencial, o du é g' de x dx, então a integral de f de g de x, g' de x dx se tornou a integral de f de u du. E essa aqui é o que a gente chama de regra da substituição. Ou também mudança de variável. Porque a gente fez uma mudança de variável, chamou a variável nova u, que era a g de x, e aí pegou essa integral que estava na variável x e reescreveu ela na variável u. Então, é mudança de variável. Certo? Então, uma vez que a gente faz essa mudança, a gente transforma essa integral nessa, resolve essa integral achando uma primitiva para f, considera a resposta para essa integral, que é f de u mais k, só que a nossa integral original é na variável x, a gente troca o u de volta para g de x para obter a resposta. Na sequência, nós vamos fazer alguns exemplos para ver como essa regra se aplica na hora de resolver algumas integrais. Beleza? Então, vamos para os exemplos. Então, para o primeiro exemplo de como usar a regra da substituição para resolver algumas integrais, nós vamos resolver essa integral aqui, que é a integral de 2x raiz de 1 mais x² dx. A gente vê que a função 1 mais x² tem derivada 2x. Então, isso é um bom indicativo de que a gente vai fazer a mudança de variável u igual a 1 mais x². Quando a gente fizer essa mudança usando a notação de diferencial, a gente vê que realmente a derivada dela aparece aqui, né? O du, que é a derivada dessa função aqui, que é 2x dx. Então, a gente vai ter o seguinte, a integral de 2x raiz de 1 mais x² dx ficou a integral. O 2x dx que aparece aqui é o du. Tudo isso, esse junto com esse, é o du novo que apareceu. E aqui ficou a raiz de 1 mais x², que é o que a gente chamou de u. Então, ficou raiz de u. Essa integral é a integral de u elevado a meio du. E a gente sabe, para a regra de integrais, isso aqui fica u elevado a meio mais 1, que é u elevado a 3 meios, dividido por meio mais 1, que é dividir por 3 meios, que é multiplicar por 2/3, mais constante. Então, veja, a gente fez a troca de variável aqui, para dessa integral chegar nessa, resolvemos essa achando uma primitiva para a função u elevado a meio, que a gente sabe como fazer, que é 2/3 de u elevado a 3 meios, só que agora, para finalizar, nós temos que voltar na variável original, porque a nossa integral original é em x e não em u. Então, a gente tem que pegar o u que está aqui e voltar ele para a variável x. Então, isso fica 2/3 de 1 mais x² elevado a 3 meios mais constante. E com isso, a gente termina o primeiro exemplo de regra da substituição.
Vamos lá agora para o segundo exemplo. Para esse segundo exemplo, a gente vai resolver essa integral da raiz de 3x mais 5 dx. Não parece uma integral que a gente usaria substituição, porque não parece que eu tenho nenhuma derivada aqui fora, né? Mas vamos ver que é uma técnica que a gente pode usar para resolver essa e outras integrais parecidas. Nós vamos fazer u como sendo 3x mais 5, certo? Nesse caso, então, quando eu fizer a derivada de u, é a derivada dessa função 3x mais 5, que é só 3, então é 3dx. Veja, eu não tenho 3dx aqui, mas isso aqui, na verdade, está querendo dizer para a gente que o que o dx é du sobre 3. Certo? Então, se a gente usar essa troca nessa integral, raiz de 3x mais 5, dx, a gente vai ficar como? O dx ficou du sobre 3. A mesma coisa que 1/3 vezes du. E aí ficou a raiz de 3x mais 5, que é o que a gente chamou de u. Então, esse 1/3, como a gente viu propriedades da integral constantes saem fora, então isso é 1/3 da integral de u elevado a meio du. A gente já viu como resolver isso aqui, então ficou 1/3 de... Aqui fica 2/3 de u elevado a 3 meios mais constante. Então, a gente ficou com 2/9 de u elevado a 3 meios mais constante. Só que lembra, a nossa integral original é em x, não em u. Então, a gente volta para a variável original e obtém a resposta 2/9, 3x mais 5 elevado a 3 meios mais constante. Certo? Então, com isso, a gente resolve essa integral. Certo? Então, vamos agora para o próximo exemplo. Nesse terceiro exemplo, nós vamos resolver a integral de tangente de x dx, que também não parece ser uma integral que a gente resolveria por substituição, mas a gente vai lembrar que essa integral aqui, a tangente é escrita como seno de x sobre cosseno de x dx. Então, aqui, se a gente fizer a substituição u igual a cosseno de x, o du que aparece é a derivada do cosseno, que é menos o seno de x dx, que está aqui. Não está com menos, mas isso aqui, na verdade, quer dizer para a gente que o menos du é o seno de x dx. Então, quando a gente fizer essa troca na integral de cima, então a integral da tangente de x dx ficou a integral do seno de x sobre o cosseno de x dx. E aqui a gente fez a mudança de variável, então o seno de x dx é o menos du. Esse menos é um número que está multiplicando, então eu já vou tirar ele fora da integral. E aqui em cima sobrou 1 sobre o cosseno, que é o que eu chamei de u. Então, a gente sabe que agora é só resolver essa integral. A primitiva de 1 sobre u é menos, então esse menos que está aqui, a primitiva de 1 sobre u é o ln do módulo de u mais constante. Resta a gente agora voltar na variável x, então o u é cosseno, então ficou menos ln do cosseno de x mais constante. Se você quiser também, por propriedades de logaritmo, esse menos que está aqui multiplicando pode passar para o expoente, então fica cosseno elevado a menos 1, que é 1 sobre cosseno, que é a secante. Então, eu também posso escrever isso como ln do módulo da secante de x mais uma constante. E com isso a gente termina o terceiro exemplo de como usar a regra da substituição para resolver algumas integrais. Certo?
Vamos fazer mais um exemplo de como resolver integrais usando a regra da substituição e esse exemplo vai ser resolver a integral da secante de x dx, certo? Para isso, a gente vai fazer um truque, que é o seguinte: eu vou escrever a integral da secante de x dx assim, eu vou integrar secante de x, eu vou multiplicar e dividir esse integrando pelo mesmo fator, para não alterar a expressão, e o fator é secante de x mais tangente de x. Então, multipliquei e dividi pelo mesmo valor, então não alterei o valor da expressão. E aí, se a gente fizer a distributiva aqui em cima, eu fiquei com secante ao quadrado de x mais secante de x vezes tangente de x, tudo isso sobre secante de x mais tangente de x e aqui dx. E por que eu fiz isso? Bom, agora precisa de treino, mas quando a gente vê, se eu chamar de o tudo que está embaixo, então o secante de x mais tangente de x, o du, que é a derivada, fica a derivada da secante, que é secante de x vezes a tangente de x, mais a derivada da tangente, que é secante ao quadrado de x, tudo isso por dx. E vejam que secante vezes tangente mais secante ao quadrado de x dx é tudo o que aparece aqui em cima, ó, secante vezes tangente mais secante ao quadrado de x dx. Então, quando a gente faz essa troca, a integral da secante de x dx fica, tudo que está aqui é du e embaixo é u, então ficou igual a integral de du sobre u, que é a integral de 1 sobre u du, então isso aqui é o ln do módulo de u mais constante. Então, eu fiquei com ln, voltando na variável original, secante de x mais tangente de x mais constante. Certo? Então, com isso, a gente completa 4 exemplos de como usar a regra da substituição para resolver algumas integrais. Bom, o que nós vamos ver agora é como usar a regra da substituição para resolver integrais definidas, ou seja, integrais de a até b, certo? Então, para isso, vamos começar com um exemplo para ver como a gente resolveria sem nenhuma regra adicional. Bom, então, vamos supor que eu quero resolver essa integral de 0 até 2 raiz de 2x raiz de 1 mais x quadrado dx, certo? Como é que a gente faria? Bom, a gente já resolveu nesse vídeo, no primeiro exemplo, essa integral de 2x raiz de 1 mais x quadrado dx e viu que a primitiva para essa função aqui são todas essas. 2/3 de 1 mais x quadrado elevado a 3 meios mais uma constante. E a gente sabe do segundo teorema fundamental do cálculo, se você não viu esse teorema, o link para o vídeo está aqui na descrição. Então, do segundo teorema fundamental do cálculo, a gente sabe que essa integral de 0 até 2 raiz de 2x raiz de 1 mais x ao quadrado dx, é uma primitiva para essa função, que eu vou tomar essa, 2/3 de 1 mais x ao quadrado elevado a 3 meios, calculada de 0 até 2 raiz de 2. Ou seja, eu vou pegar 2/3, eu vou calcular essa função aqui em 2 raiz de 2, então em 2 raiz de 2 fica 2 raiz de 2 ao quadrado, que é 4 vezes 2, 8, mais 1, 9, raiz quadrada de 9, 3 elevado ao cubo, então 27, menos essa função calculada em 0, quando x é 0 dá 1, raiz cúbica de 1 ao quadrado é 1, então fica 1 aqui. Então aqui fica 26 vezes 2, então 52 sobre 3 é a resposta para essa integral, certo? Só que vejam, como é que a gente fez o cálculo dessa integral aqui? A gente fez uma passagem intermediária em resolver primeiro a integral indefinida e usamos aqui a regra da substituição que a gente viu. Então, aqui a gente usou a regra da substituição. Resolveu a integral indefinida, passou para a variável u, resolveu a integral em u, voltou para a variável x e com a variável x, com a primitiva que a gente tem dessa função em mãos, a gente usou o segundo teorema fundamental do cálculo
para resolver direto a integral definida, certo? Só que tem um jeito que corta algumas etapas e é um pouquinho mais rápido de resolver. E como é que é ele? Bom, se a gente lembrar, como é que era a regra da substituição? A regra da substituição, na verdade, ficou assim, né? A integral de f de g de x, g' de x dx, era f de g de x mais uma constante, onde essa f era primitiva da f pequena. Certo? Então, foi assim que a gente resolveu essa integral e é isso que dá origem à regra da substituição. Se eu quiser resolver, então, a integral de a até b de f de g de x, g' de x dx, isso aqui é do segundo teorema fundamental do cálculo, uma primitiva para essa função, que é a f de g de x, calculada de a até b. Ou seja, isso é f de g de b menos a f de g de a. Só que isso aqui nada mais é do que a f de uma variável u calculada de g de b até g de a. Ou seja, essa é essa função calculada em g de b menos essa função calculada em g de a. E isso aqui é a resposta para a integral de g de a até g de b de f de u du. Ou seja, quando a gente aplica a regra da substituição aqui nessa integral definida, não só muda o integrando, como está aqui, como mudava lá na integral indefinida, como a gente tem que aplicar a mudança de variável que a gente fez também para os extremos. E aí a gente consegue resolver de maneira análoga ao caso anterior, mas sem fazer todo aquele processo de mudar a variável, fazer a regra de substituição, voltar para a variável original e resolver. Vamos refazer esse exemplo aqui. Como é que ficaria, vou colocar ele aqui, exemplo, como é que ficaria a integral de 0 a 2 raiz de 2 de 2x raiz de 1 mais x quadrado dx. Então lembra, né? Lá a gente fez a mudança u igual a 1 mais x ao quadrado. Então a gente tinha o du era o 2x dx. E como é que ficava essa integral? Ficava integral, aqui dentro ficava u, a raiz, que é meio du. Isso era o que a gente fazia lá, se a gente esquecesse os extremos, mas vamos aplicar essa mudança nos extremos, ou seja, eu preciso pegar o extremo de baixo, calcular essa função no extremo de baixo e o resultado colocar aqui. Então eu pego aqui, calculo u é 1 mais o x aqui é 0, então fica 0, então o u é 1. Então aqui aparece 1. Faço a mesma coisa para o extremo de cima. Calculo 1 mais esse extremo ao quadrado, então 2 raiz de 2 ao quadrado é 2 ao quadrado, que é 4, vezes raiz de 2 ao quadrado, que é 2, então é 8, com mais 1, 9, então aqui aparece 9. E aí agora eu resolvo simplesmente essa integral definida sem precisar voltar para a variável original. Então, como é que fica? Uma primitiva para essa função é 2/3 de u elevado a 3 meios, calculado agora nos novos extremos de 1 a 9. Então eu fiquei com 2/3. Quando eu calcular 9 aqui, eu tiro a raiz, fica 3, ao cubo 27, menos, e 1 elevado a 3 meios, 1. É a mesma resposta, que são os mesmos 52/3. Então a gente faz isso sem precisar resolver separado. A gente sempre tem aquela opção de resolver a integral indefinida primeiro, voltar na variável original e usar aquela função que a gente chegou como resposta como a primitiva para a função original e calcular nos extremos originais. Ou a gente tem essa possibilidade aqui, que essa aqui inteira é o que a gente chama da regra de substituição
na integral definida. Então, a regra da substituição na integral definida. Certo? E quando a gente faz isso, a gente economiza alguns passos. Qual que é o problema aqui? Aqui você vai ter que tomar cuidado para, na hora que fazer a substituição, não errar. Desse jeito, você consegue, nesse passo, verificar se essa função realmente é primitiva dessa derivando, e aí é só uma questão de substituir os valores. Aqui, uma vez que você faz a substituição, muda os extremos, aí fica mais complicado de verificar se você acertou ou não. Mas qualquer um dos jeitos é escolha sua de usar. Ok? Nós vamos fazer mais um exemplo. Então, a gente vai resolver... Vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos calcular a seguinte integral. Integral de menos 5 terços a menos 4 terços da raiz de 3x mais 5. Suponhando... Vamos supor que a gente não tenha feito essa integral aqui antes e a gente vai fazer a mudança de variável. Então, o u é 3x mais 5. O du, então, ficou 3dx, ou seja, daqui sai que o dx é du sobre 3. E aqui a gente faz a mudança, né? Quando o x é 0, o x é 0 não, né? O x aqui é menos 5 terços, é o extremo de baixo. Suponhamos, então, que a gente não tenha resolvido ainda essa integral como a gente já resolveu. A gente sabe a resposta dela, a gente sabe uma primitiva para a raiz de 3x mais 5, é só trocar os valores. Mas, como a gente ainda não... Vamos supor que a gente não resolveu, vamos fazer de novo. Então, aqui a gente vai fazer a mudança como a gente fez lá, u igual a 3x mais 5. Certo? A gente sabe aqui que o nosso du é 3dx, ou seja, o dx é du sobre 3, certo? E agora a gente vai mudar os extremos, ou seja, quando o x é menos 5 terços, a gente vê que, quando eu coloco menos 5 terços aqui, o u é 0. Quando o x é o extremo de cima, que é menos 4 terços, a gente vê que o u é 1. Então, fazendo essa troca aqui, a gente vai ficar com a integral, o extremo de baixo vem no extremo de baixo, que é 0, o extremo de cima vai no extremo de cima, que agora é 1, e eu fiquei com raiz de u, du sobre 3. Então, eu fiquei com 1 terço da integral de 0 a 1 de u elevado a meio du. Então, a gente viu essa integral aqui, então é 1 terço. A integral de u elevado a meio é 2 terços de u elevado a 3 meios, calculado de 0 a 1. Então, isso ficou 2 nonos de u elevado a 3 meios, calculado de 0 a 1. Então, aqui ficou 2 nonos, no 1 dá 1, no 0 dá 0, então essa integral fica 2 nonos. Certo? E com isso eu termino esses exemplos e mostro para vocês como é que a gente aplica a regra da substituição para integrais tanto indefinidas quanto definidas. É isso aí, até a próxima.